O homem com mais QI que pisou na Terra. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez pareça simples, mas não é. Quem foi a pessoa mais inteligente que já existiu em toda a humanidade? Tipo assim, se você pudesse juntar todos os seres humanos que já nasceram, respiraram e morreram nesse planeta, quem estaria no topo? Quem seria o número 1? A maioria das pessoas responderia no automático. Einstein, Newton, Da Vinci, Tesla. Talvez algum filósofo grego, e faz sentido. Esses caras mudaram o mundo. Descobriram coisas que ninguém tinha descoberto, enxergaram o que ninguém enxergava. Mas e se eu te dissesse que o homem mais inteligente da história não foi nenhum deles? E se eu te dissesse que ele não tinha diploma, não frequentou nenhuma universidade, não escreveu nenhum livro e passou a maior parte da vida trabalhando com as mãos numa oficina de carpintaria? Você provavelmente ia achar que eu tô maluco, mas fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje pode mudar completamente a forma como você entende a inteligência. O que é inteligência, afinal? Antes da gente entrar no assunto, preciso desconstruir uma coisa. A gente foi ensinado que inteligência é QI, um número, uma pontuação no teste. Quanto mais alto, mais inteligente você é. Mas isso é uma visão extremamente limitada. Em 1983, um psicólogo de Harvard chamado Howard Gardner publicou uma teoria que chacoalhou tudo. Ele disse que não existe uma inteligência, existem pelo menos 8. Inteligência lógico-matemática, linguística, espacial, musical, corporal, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Ou seja, o cara que tira 150 no teste de QI, mas não consegue manter um relacionamento por mais de 3 meses, ele é inteligente em que exatamente? O gênio da matemática que não entende as próprias emoções, ele é completo? E aí a gente começa a perceber que inteligência de verdade não é só resolver equações, é entender pessoas, é ler situações, é comunicar ideias complexas de forma simples, é antecipar comportamentos, é influenciar multidões, é criar coisas que duram milênios. Se a gente usar essa definição mais completa, quem estaria no topo? Os candidatos óbvios. Vamos analisar os favoritos. Albert Einstein, que é estimado entre 160 e 190. Revolucionou a física, teoria da relatividade, a teoria entre a massa e a energia. O cara era um gênio absoluto na área dele. Mas Einstein foi casado 2 vezes, teve um relacionamento péssimo com os filhos, e uma vez ele fez uma lista de regras para a esposa que incluía coisas como: você vai parar de falar comigo se eu pedir. O cara entendia o universo, mas não entendia relacionamentos. Isaac Newton, talvez o cientista mais influente da história. Gravidade, cálculos, leis do movimento. O cara era um monstro intelectual, mas ele morreu sozinho, nunca se casou, tinha brigas públicas com outros cientistas por causa de ego. Passou os últimos anos da vida obcecado com alquimia, tentando transformar metal em ouro. O cara era brilhante numa área, completamente perdido em outra. Leonardo da Vinci, o polímata definitivo, pintava, esculpia, inventava, estudava anatomia, engenharia, arquitetura, um cérebro absurdo. Mas Da Vinci tinha um problema sério. Ele não terminava as coisas que começava. Tinha milhares de ideias e projetos inacabados. A própria Mona Lisa levou anos para ser finalizada. Genialidade criativa, mas falta de execução. Nikola Tesla. O cara era visionário. Imaginou tecnologias que só existiriam décadas depois. Mas Tesla morreu pobre, sozinho, no quarto de hotel, apaixonado por um pombo. Literalmente. Ele disse que amava um pombo como um homem ama uma mulher. Tá vendo um padrão? Todos esses caras eram gênios extraordinários em domínios específicos, mas nenhum deles tinha inteligência completa. Nenhum deles dominava todas as áreas da existência humana. E se existisse alguém que dominasse? Agora eu quero que você esqueça tudo o que você acha que sabe sobre essa pessoa. Esquece os vitrais da igreja, esquece as músicas, esquece a imagem de hippie de cabelo comprido. Eu quero que você olhe para ele puramente pelos resultados. O homem nasce numa vila insignificante, num país ocupado por um império estrangeiro. A família é pobre, o pai é carpinteiro, ele não tem acesso à educação formal, não frequenta as escolas dos rabinos de elite, não viaja para centros de conhecimento como Alexandria ou Atenas. Ele passa 30 anos em completo anonimato, 30 anos, trabalhando com madeira, invisível. Aí, em algum momento, por volta dos 33 anos, ele começa a falar em público. Em apenas 3 anos, ele cria um movimento que vai se tornar a maior força da história humana. Não com exército, não com dinheiro, não com apoio político, mas sim com palavras. Esse homem nunca escreveu um livro, nunca comandou um exército, nunca ocupou um cargo político, nunca acumulou riqueza. E ainda assim, 2000 anos depois, mais de 2 bilhões de pessoas organizam suas vidas em torno do que ele disse.
A história foi literalmente dividida em antes e depois dele. Pensa só nisso, cara. A gente não diz 300 anos após a fundação de Roma, ou 500 anos depois de Alexandre o Grande. A gente diz antes de Cristo e depois de Cristo. Um carpinteiro de uma vila chamada Nazaré se tornou o ponto zero da contagem do tempo humano. Se isso não é evidência de uma inteligência fora do comum, eu não sei o que é. A inteligência emocional mais alta da história. Vamos falar de inteligência emocional. A capacidade de entender e gerenciar emoções suas e dos outros. Jesus encontra uma multidão querendo apedrejar uma mulher. A lei dizia que ela deveria morrer. A multidão estava furiosa, com pedras nas mãos, adrenalina no sangue. Qualquer resposta errada e a situação explodiria. Mas o que ele fez? Ele não gritou, não argumentou, não citou leis. Ele abaixou e começou a escrever no chão, em silêncio. Todo mundo para ver o que ele está fazendo. A tensão muda, a energia da multidão é interrompida. Aí ele levanta e fala uma única frase: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E volta a escrever no chão. Um por um, começando pelos mais velhos, eles largam as pedras e vão embora. Nenhum argumento teológico, nenhum confronto. Uma frase que fez cada pessoa olhar para dentro de si mesma. Isso é inteligência emocional no nível que psicólogos modernos ainda estudam. Um mestre da comunicação. Agora vamos falar de inteligência linguística. A capacidade de usar palavras para transmitir ideias. Jesus falava para multidões de pescadores, agricultores, coletores de impostos, gente simples, sem educação, e ao mesmo tempo debatia com os intelectuais religiosos da época e deixava eles sem resposta. Como ele fazia isso? Parábolas. Ele pegava conceitos profundos e complexos e transformava em histórias simples. O filho pródigo, o bom samaritano, a ovelha perdida, o semeador. 2000 anos depois, essas histórias ainda são contadas. Crianças de 5 anos entendem. Filósofos de 80 ainda encontram novas camadas de significado. Você sabe como é difícil criar algo que funcione assim? A maioria dos gênios fala de um jeito que só outros gênios entendem. Einstein precisa de intérprete. Kant é praticamente ilegível. Hegel faz sua cabeça doer. Mas Jesus conseguia explicar o sentido da existência humana usando uma história sobre um cara que planta semente no chão. Isso não é só inteligência, isso é maestria absoluta da linguagem. O conhecimento da natureza humana. Agora entra a parte que mais me assusta. O quanto esse homem entendia de psicologia humana 2000 anos antes da psicologia existir. Ele disse que o que sai da boca vem do coração, que não é o que entra no homem que o contamina, mas o que sai dele. Isso é literalmente a base da terapia cognitivo-comportamental. Seus pensamentos e palavras revelam e moldam seu interior. Ele disse que se você olhar para uma mulher com intenção de cobiçar, já cometeu adultério no seu coração. Isso parece moralismo, mas é neurociência pura. A gente sabe hoje que o cérebro não diferencia muito bem entre imaginar algo vividamente e fazer algo. Os mesmos circuitos neurais são ativados. Jesus entendeu isso antes de existir scanner cerebral. Ele disse para não se preocupar com o amanhã, porque cada dia já tem suas próprias dificuldades. Isso é literalmente o que os psicólogos modernos chamam de mindfulness, presença, foco no agora. A gente paga terapia para aprender o que ele ensinou de graça. Ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente acha que é só sobre dinheiro, mas na verdade ele estava falando sobre como a riqueza cria uma ilusão de autossuficiência, que bloqueia a capacidade de reconhecer que você precisa de algo maior. Estudos modernos confirmam que, após um certo ponto, mais dinheiro não aumenta a felicidade, frequentemente aumenta a ansiedade. Mas como que ele sabia disso tudo? O estrategista perfeito. Vamos falar de inteligência estratégica, a capacidade de planejar e executar objetivos de longo prazo. Jesus tinha um objetivo: criar um movimento que sobrevivesse à sua morte e se espalhasse pelo mundo inteiro. Sem internet, sem imprensa, sem exército, só pessoas. O que ele fez? Primeiro, ele não escolheu discípulos entre a elite, escolheu pescadores, cobradores de impostos, gente comum. Mas por quê? Porque gente comum fala com gente comum. A mensagem não ficaria presa numa bolha intelectual. Segundo, ele não ficou num lugar só. Ele viajava, espalhava a mensagem em múltiplos pontos geográficos. Terceiro, ele investiu profundamente em 12 pessoas. Não tentou convencer milhões superficialmente. Ele transformou 12 radicalmente. E essas 12 transformaram milhares. E esses milhares transformaram milhões. Quarto, ele sabia que ia morrer. Em vez de evitar isso, ele usou a própria morte como um catalisador. A crucificação, que deveria ser o fim do movimento, se tornou o símbolo central dele. Ele transformou derrota em vitória. Paradoxo que ninguém resolve. Agora eu quero te mostrar o paradoxo que incomoda historiadores até hoje. Ou Jesus era quem ele dizia que era, ou ele era o maior mentiroso manipulador da história. Ou ele era completamente louco. Não tem quarta opção.
Esse carinha aí, um dos intelectuais mais brilhantes do século XX, que passou de ateu a cristão, escreveu isso. Ele disse que você pode chamar Jesus de demônio, pode se ajoelhar e chamá-lo de Senhor, mas não pode vir com essa bobagem condescendente de chamá-lo de grande mestre humano. Ele não deixou essa opção aberta, porque Jesus não disse que ele era um professor de moral. Ele disse que era Deus. Ele disse que existia antes de Abraão. Ele disse que quem via ele, via o Pai. Ele disse que tinha autoridade para perdoar pecados. Se isso é mentira, então ele era mau. Se ele acreditava e não era verdade, então ele era louco. Mas o problema é que nada do que ele fez indica loucura ou maldade. O comportamento dele é consistente. O ensinamento dele é coerente. O impacto dele é positivo. Ele não ganhou nada material com isso. Ele morreu pobre, torturado. Lunáticos e mentirosos não falam e agem assim. A inteligência que falta em você. Agora eu quero virar essa conversa pra você. A gente passou esse vídeo inteiro falando sobre inteligência, sobre QI, sobre gênios, sobre capacidade mental. Mas já deixa eu te perguntar uma coisa. Pra que serve toda essa inteligência do mundo se você não sabe pra que você existe? Einstein entendia o universo, mas não entendia a si mesmo. Newton decifrou a gravidade, mas não conseguiu decifrar o coração humano. Tesla imaginou o futuro, mas não conseguiu viver o presente. De que adianta ser o mais inteligente do cemitério? Jesus disse uma coisa que resume tudo. Ele disse que de nada adianta o homem ganhar um mundo inteiro e perder a própria alma. Você pode ter o QI mais alto, o salário mais alto, o cargo mais alto, os seguidores, os likes, o reconhecimento, tudo, e ainda estar completamente perdido por dentro. A verdadeira inteligência não é acumular conhecimento, é saber o que fazer com a vida que você tem. É aqui onde essa história fica pessoal. Jesus não ficou só ensinando conceitos abstratos. Ele fez um convite específico, direto, pessoal. Ele disse: venha e veja. Ele disse: siga-me. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse: eu vou te mostrar o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse que eu vou te ensinar a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não disse: eu vou te dar vida. Ele disse: eu sou a vida. O homem mais inteligente que já pisou na terra não escreveu um método. Ele se ofereceu como relacionamento. Isso muda tudo, porque método você pode estudar de longe. Relacionamento exige proximidade, exige entrega, exige confiança, a escolha. Eu não sei o que te trouxe aqui. Talvez curiosidade sobre o título. Talvez você esteja buscando algo e nem sabe o que é. Talvez você tenha clicado por acaso às 3 horas da manhã sem conseguir dormir. Mas se você chegou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. A inteligência que você procura, a sabedoria que você quer, o significado que está faltando, tudo isso está disponível. Não num livro, não num curso, numa pessoa. A mesma pessoa que confundiu os intelectuais de 2000 anos atrás ainda está disponível hoje. O convite que ele fez para os pescadores da Galileia é o mesmo convite que ele fez para você agora. Venha e veja. Não precisa, cara, entender tudo. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa ser inteligente o suficiente. Você só precisa dizer sim. E se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir isso. E a gente tem uma comunidade chamada Forja do Avivamento. Lá dentro dessa área de membros, tem vários módulos que vai te ajudar a se conectar mais com Deus, tanto fisicamente, espiritualmente e mentalmente. Caso você queira, o link tá aqui na descrição. Tá um preço barato, apenas R$14,90, e você tem todo esse material liberado. Todo mês eu adiciono novos materiais lá dentro. É um material bem bonito, bem didático, tem devocionais, tem... Enfim, se você quiser, link na descrição, e até a próxima.